Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 22. E aí nós vamos ler do 22 ao 24. Amém? Amém. Glória a Deus. A minha tradução é um pouco diferente, eu estou usando a tradução NVT, então não estranhe se algumas palavras estiverem diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo, tá bom, irmãos? Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Versículo 22 do capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Versículo 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Enquanto isso, distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Amém? Amém. Podemos assentar, e se você puder e quiser aplaudir ao Senhor por essa palavra. Meus irmãos, eu quero começar essa introdução aqui convidando os irmãos a pensarem em um dia que você viveu uma experiência com Deus marcante, uma experiência profunda. Resgate aí na sua memória qual foi o dia em que você viveu algo especial com Deus, algo que de alguma forma marcou a sua vida em algum sentido, em alguma área, e que nessa situação, para essa situação, você olhe e diga: neste dia eu experimentei algo arrebatador da parte de Deus. Aleluia. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já experimentamos algo da parte de Deus que nos marcou de uma forma bem singular e bem especial. Todos nós já vivemos aqui alguma experiência com Deus que, quando nós lembramos, o nosso coração palpita, os nossos olhos lacrimejam, a nossa alma se alegra. Todos nós temos ao menos uma experiência com Deus. Aleluia. Que tira de nós suspiros arrebatadores. E eu digo isso, irmãos, porque os discípulos viveram experiências com Jesus que causaram o mesmo tipo de emoção que causam em nós quando lembramos de tais experiências que nós vivemos com Deus. Os discípulos viveram inúmeras experiências com Jesus. Isso é tão profundo que, quando olhamos lá no final do Evangelho de Marcos, a Bíblia vai dizer, no Evangelho de João, João vai dizer que Jesus operou ainda diversos milagres que não foi possível relatar, porque não seria nenhum livro do mundo capaz de suportar todos os atos e todos os milagres ou todos os feitos que Jesus fez. Então imagine só a vasta experiência que os discípulos viveram com o Senhor. Verdade. E aí, quando nós olhamos no capítulo de número 14, principalmente a partir do versículo de número 13, a Bíblia vai nos contar uma experiência que os discípulos viveram com Jesus, uma experiência extraordinária e singular. Imagine só, Jesus agora está nas margens do mar da Galileia, e como de costume, uma multidão gigantesca se aproxima para ouvir Jesus pregar.
As pessoas gostavam de ouvir o que Jesus tinha para falar, mas também as pessoas eram atraídas por aquilo que Jesus tinha capacidade para fazer. Sim. Então eram pessoas atrás de pessoas tentando olhar para aquele Jesus de Nazaré, tentando ouvir aquele Jesus de Nazaré, tentando ver aquele Jesus de Nazaré e contemplar o que naquele dia ele tinha para fazer. No Evangelho de Mateus, Mateus vai relatar essa experiência. Em Marcos vai relatar essa experiência. E João também vai relatar essa experiência, mas cada um vai frisar um ponto interessante e particular. No Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para aquelas pessoas e, tendo terminado de pregar o seu sermão, Jesus decide alimentar aquelas pessoas. Só que não havia comida suficiente. Não havia comida suficiente. E aí o que Jesus faz? Jesus pega aquilo que eles têm naquele momento. E o que é que eles têm naquele momento? 5 pães e 2 peixes. Mateus vai relatar que essa experiência foi a primeira de 2 que basicamente são as mesmas. Jesus pega 5 pães e 2 peixes. Imagine só, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica aquele alimento. E ele alimenta uma multidão que aproximadamente era mais de 5.000 pessoas naquele lugar. Com 5 pães, irmãos, e 2 peixes. Glória a Deus. Imagine o teor da experiência que as pessoas que estavam ali experimentaram. Ver 5 pães na mão de um homem se transformar em alimento suficiente para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Ver 2 peixes na mão de um homem se transformar em alimento suficiente para mais de 5.000 pessoas. Louvado seja Deus. Imagine como ficaram aquelas pessoas. Imagine como aquelas pessoas olharam para Jesus a partir daquele milagre extraordinário. Imagine o uau que aquelas pessoas suspiraram ao ver Jesus de 5 pães e 2 peixes saciar a fome de todos. E é tão profundo isso que no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que todos comeram e ficaram satisfeitos. Então, ou seja, de 5 pães e 2 peixes, Jesus não deu um bocadinho para cada um. Jesus fez com que mais de 5.000 pessoas que estavam ali comessem e ficassem satisfeitas. Num linguajar bem popular, mais de 5.000 pessoas ficaram de bucho cheio com 5 pães e 2 peixes. Dessa maneira, aleluia. Então imagine as pessoas depois de experimentarem esse feito de Jesus. Imagine o coração das pessoas depois de experimentarem esse milagre, essa experiência. Glória a Deus. Imagine a euforia. Imagine a alegria que eles estavam. Afinal, não era uma experiência que eles viviam no cotidiano. Era algo extremamente especial e novo. Essa experiência que eles vivenciaram, a Bíblia vai dizer que eles começaram a olhar um para os outros. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, João contando, ele diz que a multidão começou a ficar alvoroçada após esse milagre. E sabe qual foi a ideia que eles tiveram? Se ele foi capaz de nos alimentar apenas com 5 pães e 2 peixes, imagina o que ele é capaz de fazer em prol das nossas vidas, se nós fazermos dele o nosso rei. Glória a Deus, aleluia. Então imagine o murmúrio, um olhando para o outro e dizendo: olha o que ele fez, vamos torná-lo nosso rei. Sim.
Olha o que ele acabou de realizar. Ele é digno do trono. Imagina o que ele é capaz de fazer se ele assumir o reinado desta nação. E a Bíblia vai dizer, João vai descrever, que tentaram colocar Jesus, tentaram forçar Jesus a assumir o reinado. E é nesse momento que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: entrem no barco. Então imagina a cara dos discípulos: mestre, acabamos de experimentar um lado tão profundo, tão significativo, tão arrebatador, e o Senhor nos manda entrar no barco. Entrem no barco e atravessem para o outro lado. Entrem no barco e atravessem para o outro lado. E o Senhor: eu vou mandar eles para casa e vou orar. E aí os discípulos entraram no barco e foram rumo à travessia. Só que aproximadamente 3 horas da madrugada, sabe o que aconteceu? Uma tempestade. Agora os discípulos estão no meio do lago, eles estão enfrentando um vento forte. Agora pensa comigo, horas atrás eles estavam nas margens do lago e estavam todos eufóricos e contentes, porque acabaram de experimentar da parte de Jesus um milagre extraordinário. Verdade. E horas mais tarde eles estão sozinhos no meio de um mar, enfrentando uma tempestade furiosa. Olha que loucura isso. Glória a Deus, aleluia. Horas antes, todos contagiados pela alegria de um milagre especial. Horas depois, dentro de um barco, no meio da tempestade, enfrentando um forte vento. Aí eu pergunto para vocês, e vocês me respondem: Aleluia a Deus. vocês acham que Jesus já não sabia dessa tempestade? Aleluia. Se Jesus sabia da tempestade, enviar os discípulos para a travessia foi proposital. Sim. Proposital. Proposital. Glória a Deus. Horas antes, um milagre, alegria, euforia e felicidade. Horas depois, tempestade, vento forte e ondas altas. A gente sempre quer ficar na beira da praia, experimentando os dias extraordinários e vivenciando da parte de Deus dias especiais. A gente sempre quer estar na beira da praia com Jesus que multiplica os pães e que multiplica os peixes. Só que tem um problema nisso. A nossa vida não é marcada apenas por um estado. Porque toda vez que a gente vive demais, toda vez que a gente permanece tempo demais dentro de um estado só, a gente se acomoda e se acostuma. É verdade, Jesus. Por isso que a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Glória a Deus. Porque Deus visa que nós entendamos que a vida cristã é marcada por equilíbrio. Glória a Deus. Nem todos os dias nós vamos experimentar experiências como a multiplicação dos pães e dos peixes. Verdade, aleluia. Porque se todos os dias fossem assim, Deus não estaria nos ensinando. É verdade, Deus. Deus estaria nos mimando. Verdade. Glória a Deus.
sempre após uma experiência especial e arrebatadora com Deus, Deus, em seu cuidado infinito, nos prepara, não para nos colocar em um risco de morte, mas para nos colocar em uma situação de aprendizagem, em uma tempestade e em um vento forte. Aleluia! Não para nos fazer esmorecer, mas para avisar em nós uma consciência de equilíbrio. Glória a Deus! Aleluia. Um dia eles estavam na beira da praia experimentando milagres. No outro dia eles estavam no meio do mar, enfrentando ventos e tempestades. Só que existe um detalhe maior que a gente precisa entender. As pessoas que estavam ali, que experimentaram isso, elas olharam para Jesus e queriam colocar Jesus como rei. Só que esse não era o propósito. Essa não era a missão. E sabe qual foi o segundo motivo para Jesus enviar os discípulos para uma travessia? É que essa ideia errada permeasse a consciência dos discípulos. Essa ideia errada sobre a missão de Jesus criasse milho na cabeça dos discípulos. Então, para que os discípulos não tivessem uma visão errada do propósito de Jesus, Jesus olhou para eles e disse assim: entrem no barco, porque é melhor que vocês enfrentem o vento, é melhor que vocês estejam no meio de uma tempestade, do que estarem aqui na margem do lago, na calmaria e na tranquilidade, com uma visão errada da minha missão. Aleluia! Porque para Jesus os discípulos estavam mais seguros, escuta isso daqui, eles estavam mais seguros no meio do mar, dentro de uma tempestade, enfrentando um vento forte, do que na beira da praia, Aleluia. calmos e tranquilos, mas com uma visão errada do propósito de Jesus. Verdade, Deus. Aleluia. A tempestade era um ambiente perigoso, mas mais perigoso do que a tempestade era a calmaria com uma visão errada do propósito de Jesus. Aleluia! A tempestade era difícil? Era. Mas mais difícil para os discípulos seria ficar na beira da praia experimentando milagres e serem manipulados por uma visão que a multidão estava tentando passar e disseminar do propósito de Jesus. Verdade, aleluia! Então Jesus decide enviar eles para atravessar. Então Jesus decide enviá-los. Porque no aparente perigo é que eles estão seguros e guardados. Aleluia! Já parou para pensar que tem situações que para nós parecem ser perigosas? Tem situações que para nós parecem ser difíceis demais. Tem situações para nós que parecem ser sufocantes. Mas as situações mais perigosas que a gente vive com Deus é Deus nos guardando de riscos maiores e piores. Verdade, Deus. Maiores e piores. Verdade. Deus é capaz e é suficientemente capaz de nos guardar em situações Eu perigosas. creio. O problema é que a gente não olha pela perspectiva correta. A questão é que a gente não olha pela ótica correta. A nossa visão sempre é baseada naquilo que nós enxergamos à primeira vista. É, Senhor. A nossa ótica é sempre baseada naquilo que nós vemos à primeira vista. Só que para os discípulos, naquele momento,
situação de perigo era uma tempestade, Jesus estava guardando eles de um perigo maior. Então deixa eu dizer algo para a sua alma aqui nessa noite. O perigo que nós enfrentamos na vida, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, são só meios que Deus está usando para nos livrar de perigos ainda maiores. São só situações que Deus está nos colocando para nos preservar de perigos ainda mais prejudicáveis. E a gente precisa aprender a alinhar a nossa ótica com a ótica de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa perspectiva com a perspectiva do eterno. A gente sempre acha que o eterno é o eterno agora. Só que o agora sempre passa. Sempre passa. Os discípulos estavam naquele mar, naquela tempestade, naquela dificuldade presente. Só que naquela situação era Jesus elaborando um cercado para a vida deles, para livrá-los de um perigo ainda pior, que era ter em mente uma ideia errada da missão e do propósito que Jesus tinha para cumprir. Aleluia! Então um vento, então um mar, então uma tempestade. E aí a Bíblia vai dizer que eles estão no meio do mar. O vento era um vento forte, contrário. Segundo o relato de Marcos, eles remavam, e o vento era tão intenso que eles não conseguiam sair do lugar. Eles não conseguiam sair daquela situação. E aproximadamente 3 horas da madrugada, Jesus desce do monte. E aí Jesus vem caminhando sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia. Então imagine a cena, os discípulos no meio de um vendaval, no meio de um clima tempestuoso, e eles olham no meio das ondas, e vem alguém por cima delas, caminhando. E sabe qual que é a reação dos discípulos? É um fantasma. A gente olha e a gente pensa que essa reação é cômica. A gente olha e a gente pensa que é uma reação extremamente exagerada. Mas é uma situação que cotidianamente nós fazemos dela a nossa realidade. Porque quem já enfrentou dias difíceis, quando olha para algo vindo, sempre imagina o pior. Verdade. Pior. A nossa vida, a gente sempre leva dentro dessa filosofia. Quando nós estamos vivendo um momento difícil, quando algo novo surge, a gente sempre pensa que é o pior, nunca que é o melhor. Porque na tragédia a gente sempre enxerga coisas mais trágicas ainda. E aí Jesus olha para eles lá no meio da tempestade e diz assim: não temas, sou eu. Aleluia! Eu quero que você entenda uma realidade que a Bíblia apresenta, que muitas das vezes passa despercebida. É um detalhe, mas que muitas das vezes para nós passa despercebido. Enquanto Jesus caminha sobre as águas, ainda há um vento muito forte. Enquanto Jesus caminha sobre as águas, ainda há ondas de grande altura. Enquanto Jesus caminha sobre as águas, a tempestade ainda está assolando a embarcação dos discípulos. A gente pensa que pelo fato de Jesus andar por cima das águas, automaticamente a tempestade se acalma, os ventos cessam, as ondas diminuem.
a coisa agora se torna calmaria. Mas pelo contrário, Jesus continua caminhando sobre as águas e a tempestade continua acontecendo. Porque Jesus quer ensinar uma lição muito importante para os discípulos. Às vezes as situações não irão mudar. Às vezes as coisas não irão se alterar. Às vezes as coisas não mudarão de figura. Às vezes as coisas não melhorarão no nosso tempo, no nosso time. Às vezes as coisas não se resolverão dentro da nossa agenda e do nosso cronograma. Mas uma coisa interessante é que os discípulos não tinham consciência ainda. A tempestade, o vento, as ondas, o clima hostil não foram suficientes, não foram capazes de desequilibrar os passos de Jesus em meio às águas. E é isso que Jesus quer nos ensinar através dessa imagem: equilíbrio em meio a ambientes desequilibráveis. O problema é que a gente quer equilibrar os ambientes, e Deus está dizendo para nós: não, eu quero tornar você uma pessoa equilibrada, para que os ambientes e as situações não te desequilibrem mais. A gente não precisará orar mais para Deus resolver algumas coisas, se o Espírito Santo resolver e dominar as nossas emoções. A gente não precisará mais orar para Deus para dar um jeitinho em algumas situações, se o Espírito Santo garantir em nós estabilidade em meio a elas. Aleluia. Aleluia. Santo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, aleluia. Uma pessoa resiliente, uma pessoa que aprendeu a se manter estável, ela não precisa que os ambientes estejam de acordo com É ela. verdade. Aleluia. A gente espera a concordância das situações e a gente não vai ter na vida. A gente espera a coerência das situações e a gente não vai ter na vida. A vida é um constante mar de oscilações, mas uma vez que o Espírito Santo se apodera do nosso ser, que Ele equilibra as nossas emoções, e que Ele gera em nós resiliência, e que Ele implementa em nossos pés estabilidade, a gente não dependerá mais de circunstâncias, nós não ficaremos mais reféns de situações, nós continuaremos a caminhar, seja com ventos favoráveis ou desfavoráveis, seja em situações confortáveis ou seja em situações desconfortáveis, caminharemos, porque já temos estabilidade e não estamos mais acorrentados às situações, não estamos mais algemados às circunstâncias da vida. Aleluia! Obrigada, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Até quando as situações irão colocar uma algema nas nossas emoções? Meu Deus. Aleluia. Até quando as situações e circunstâncias vão acorrentar os nossos pensamentos? Jesus. Até quando os momentos da vida irão amarrar a nossa alma? A tempestade pode ser tempestade, ela só não pode me tornar tempestuoso. O vento forte pode ser vento forte, ele só não pode soprar e abalar os meus sentimentos.
O clima difícil e hostil pode continuar sendo clima difícil e hostil. Ele só não pode enobrecer a minha alma. Aleluia. Verdade, Deus. O tempo fechado pode continuar fechado. Ele só não pode gerar neblina no meu coração. Aleluia. Aleluia. As dificuldades podem vir, podem. Elas só não podem tornar o meu coração dificultoso. Aleluia. Porque a minha alma já tem dono. Glória a Deus. O meu coração já tem proprietário. Você acredita nisso? O seu coração, Aleluia. os seus sentimentos já têm dono. Aleluia. A sua vida já tem um governador. Sim, Jesus, eu creio. Aleluia. E você já tem um pai. Oh, coisa linda, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então Jesus vem caminhando. Glória a Deus. Em ventos, em ondas, em ventos, em ondas. Sabe? E é engraçado que quando Jesus vai caminhando, as coisas continuam sendo o que elas são. A tempestade continua sendo o que ela é. Eu sei, irmãos, que por onde Jesus passa, Ele realiza certas mudanças. E que o convite também Ele se estende a nós, e por onde nós passarmos, algumas mudanças precisam ser feitas. Aleluia. Nós temos que deixar um certo tipo de rastro por onde passarmos. Só que existem situações que a questão não é se vamos passar e mudar. A questão é se vamos passar e não vamos ser mudados. Meu Deus. Isso foi exatamente o que aconteceu com Pedro, versículos adiante. Pedro olhou para Jesus e disse: é tu mesmo, me permita ir contigo por meio das águas, me permita caminhar sobre as águas. E aí Jesus chama Pedro e Pedro vem. E aí Pedro sai e a tempestade ainda está acontecendo. Ele está caminhando. E de repente, ele afunda. Tem ambientes e tem situações, tem momentos que não é sobre o que nós podemos mudar. É sobre o quanto nós permanecemos o mesmo sem sermos mudados. Porque tem situações que são armadas e forjadas especialmente para mudar aquilo que Deus já colocou e já plantou dentro de nós. E o nosso maior desafio, sabe qual vai ser? Passar por elas, em meio a elas, sem que elas arranquem aquilo que Deus plantou em nós. Jesus caminhava e a tempestade era a mesma. Mas essa tempestade não foi suficiente para mudar a convicção que Jesus tinha do que estava fazendo e de quem era. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear.
E em todos os terrenos ele semeou a mesma semente. Só que cada terreno tinha um tipo de absorção diferente. O primeiro nem absorveu. Antes de absorver, o pássaro veio e tirou. A gente precisa entender que o Espírito Santo trabalha dentro de nós para formar a imagem de Jesus em nós. E na maioria das situações, o maior investimento do mundo e do diabo é deformar essa imagem através das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Verdade, Deus. E o nosso desafio é permanecer construindo através do Espírito essa imagem. Aleluia. E não deixar que os vendavais, as tempestades e as situações difíceis da vida moldem e deformem aquilo que Deus foi. Aleluia. Para me encerrar, escute. Esse episódio termina com Pedro e Jesus no meio da tempestade. E tem algo que me chama muita atenção nisso daqui. Esse algo é quando Pedro ele saiu do barco e ele caminha. Existe algo tão sutil, existe algo tão cauteloso que nós não prestamos atenção, que é capaz de nos fazer cometer graves faltas e graves erros e vacilar no caminhar. Quando Pedro estava caminhando, ele estava caminhando sobre a mesma tempestade que ele já estava enfrentando há algum tempo. Ele estava caminhando sobre as águas, e a Bíblia vai dizer que em determinado momento ele tirou os olhos de Jesus, e o que ele fez? Ele olhou para o vento, olhou para as ondas, sentiu medo, afundou. Se a gente for destrinchar isso daqui, a gente vai perceber passo a passo o que acontece com Pedro. E uma coisa está ligada, entrelaçada na outra. Já viu, todos nós já vimos aquelas situações em que as pessoas enfileiram, sabe o que é uma fila de dominó? E você derruba um, né? E vai caindo todos. Não tem como ficar em pé. Se você derrubar um, derruba todos. Então é mais ou menos assim que acontece com Pedro aqui. Primeira coisa que ele faz, ele tira os olhos de quem não deveria tirar. Automaticamente ele olha para onde não deveria olhar. Automaticamente ele sente o que não deveria sentir. Automaticamente acontece o que não deveria acontecer. Olha que profundo. Uma coisa conectada à outra. Porque quando ele tira os olhos de Jesus, não existe olhar neutro. Não existe tirar os olhos de Jesus e não olhar para nada. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos olhar para qualquer outra coisa. Não existe neutralidade. Se Pedro, ao tirar os olhos de Jesus, olhasse para o céu, ele estava olhando para o céu ao invés de olhar para Jesus. E olhar para o céu ao invés de olhar para Jesus é olhar para a direção errada. Ao tirar os olhos de Jesus, ele automaticamente vai olhar para qualquer outra coisa. E olhar para qualquer outra coisa não é olhar para a direção certa. Ele tira os olhos de Jesus, olha para a direção errada, consequentemente para o alvo errado, sente o sentimento errado
e acontece o que não era para acontecer. Nenhuma perspectiva. Sabe o que é que tem poder de nos parar? A direção dos nossos olhos. E quando eu falo direção dos nossos olhos, eu não estou falando materialmente apenas, simploriamente. Eu estou falando quem é o nosso foco. Em quem e no que estamos direcionando as nossas intenções e o nosso foco. Se as nossas intenções e o nosso foco estiverem em Cristo, nós estamos com a nossa perspectiva na pessoa correta, na direção correta. E nós também estamos aptos a olhar para as coisas corretas. Porque olhar para Jesus também é olhar para o mundo através de Jesus. Aleluia. Sabe por que Pedro não afundou enquanto estava olhando para Jesus? Porque ao olhar para Jesus ele tinha uma visão correta da tempestade que ele estava enfrentando. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para qualquer outra coisa, essa qualquer outra coisa também nos dará uma perspectiva diferente das situações que nós estamos vivendo. A direção dos nossos olhos é também um redirecionamento para os olhares que nós temos das situações que nós estamos vivendo. Então, quando o nosso foco está em Jesus, Jesus nos faz enxergar as situações da maneira que devemos enxergar. Glória a Deus. Sabe por que muitas das vezes nós reclamamos muito, nós murmuramos muito? Sabe por que muitas das vezes nós fazemos birra com Deus, nós fazemos bico para Deus? Sabe por que muitas das vezes nós nos revoltamos, nós nos injuriamos? Porque nós tiramos os olhos de Jesus. E tirar os olhos de Jesus é olhar para outra coisa. E olhar para outra coisa é olhar para situações a partir dessa outra coisa que nós estamos olhando. Mas existe um homem na Bíblia, eu vou encerrar com isso daqui, que ele começou olhando na perspectiva contrária a Deus. E ele começa o seu livro de Abacuque, dizendo assim: Senhor, até quando eu gritarei violência, violência, e o Senhor não me atenderá? Até quando eu tenho que ver tudo isso e o Senhor parece que não dá? E Deus vai conversando com ele ao longo dos 2 primeiros capítulos. E quando chega no último capítulo, ele convencido a olhar na perspectiva que Deus está olhando as coisas, a colocar os olhos em Deus, enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, ele termina o seu livro dizendo assim: ainda que a figueira não floresça. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Que não haja fruto na vide, que os campos não produzam, que não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Exultarei no Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ele estava com o olhar fora da perspectiva de Deus, quando os seus olhos não estavam em Deus, ele não conseguia enxergar as coisas baseado na ótica de Deus, ele só podia olhar para Deus e dizer assim: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Depois que ele redirecionou seus olhos para Deus e enxergou as situações como Deus enxerga, ele olhou para Deus e disse: Senhor, ainda que tudo me falte, que tudo esteja em escassez, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Deus de poder. Mas só depois de colocar os olhos em Deus e enxergar as coisas da forma que Deus enxerga.
Verdade, santo é o teu nome, aleluia. Então saiam daqui conscientes nessa noite e entendendo que a nossa vivência com Deus é uma vivência pedagógica. A cada amanhecer o Espírito Santo tem algo para nos ensinar. Verdade. E nós precisamos estar sensíveis à Bíblia. Jesus, através daquela situação, estava ensinando os seus discípulos. Perfeito. E através das situações que nós vivemos, Deus está olhando carinhosamente para nós e está dizendo: você precisa abrir. Glória a Deus. Amém? Glória. Fique com essa palavra. Glória a Que Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E dê uma salva de palmas bem forte. Glória